Olha só, pessoal, o Fala Carlão continua aqui em Baku, COP29 aqui no Azerbaijão. Estamos de olho já na COP30, né, que vai acontecer daqui a um ano lá em Belém. Vai ser muito legal. A gente uma grande parte do nosso tempo aqui em Baku, a gente passou aqui no estande, no pavilhão aqui da Amazônia, o pavilhão que congrega aí os 9 estados que pertencem à Amazônia Legal, muito bacana, enfim, está sendo muito divertido o nosso trabalho. E cada vez mais, eu falo, sempre tem gente da prateleira de cima para falar conosco. Antes de apresentar meu convidado, muitos de vocês já viram aí, já conhecem, eu queria agradecer aos nossos apoiadores dessa nossa jornada aqui, agradecer a plataforma Agro Revenda, agradecer a Andave, a Absolo e a Faesp. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram nessa nossa jornada. Bom, aqui do meu lado agora o Paulo Pianês, que é diretor de sustentabilidade da Marfrig e também da BRF agora, que estão juntinho e misturado, fazendo um trabalho excelente, apresentaram números aí extraordinários. Caboclo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. É um prazer falar contigo de novo, Carlão. Pois é, a gente está sempre junto, né, rapaz? Tudo junto e misturado, como você disse. Pois é, junto e misturado, o resultado é muito bom. Agora, antes da gente seguir falando um pouquinho de BRF, falando de Marfrig, falando de sustentabilidade das ações de vocês, aqui no Fala Carlão, você já sabe, a nossa fórmula é o seguinte: ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem história para contar. Então, me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua carreira. Minha trajetória. Bom, eu comecei lá atrás, né, estudando economia e depois de formado entrei no mercado financeiro, no mercado de bancos. Trabalhei 17 anos em 2 bancos internacionais, o primeiro dele nem existe mais, é o falecido Banco de Boston. Depois eu fiquei mais quase 7 anos no Banco Santander. Do Santander eu fui para o varejo, fiquei 11 anos no Grupo Carrefour, né? E do Grupo Carrefour eu vim para a Marfrig e já faço quase 6 anos lá. Mas sempre com um olhar muito voltado para a agricultura, para os desafios e para o potencial que a agricultura oferece, né? Então eu estive muito presente sempre no estado de Mato Grosso e nos estados da Amazônia Legal, principalmente. O Carrefour tinha um trabalho, tinha não, né? Tem um trabalho importante sobre esse tema, né? Tem. O Carrefour foi um parceiro importante, é um parceiro importante. Nós temos projetos conjuntos também com o Grupo Carrefour. Então, na verdade, continua dando esse junto e misturado. Bom demais. Escuta, se eu tivesse que eleger os temas principais do seu trabalho, do seu dia a dia, na Marfrig, agora junto com a BRF também, me conte um pouquinho como é que é, me desenhe esse dia a dia aí. Olha, eu diria que a gente que trabalha numa área mais centralizada, mais corporativa, tem 2 grandes desafios. O primeiro dele é que a gente tem que ter em mente que a gente trabalha para as fábricas, né? Então a gente tem que ter esse olhar de quem está produzindo lá na ponta e ajustar tudo o que a gente faz para que a gente possa atender aquela ponta que efetivamente está lá produzindo, que é onde eu costumo dizer que é onde acontece a Marfrig, é onde acontece a BRF. E numa outra ponta, a gente tem que cuidar da nossa cadeia de fornecimento, que no nosso caso são os integrados, né, para aves e suínos, e o produtor de boi, aquele que vai efetivamente assegurar a nossa matéria-prima. Então eu diria que tudo que a gente faz está muito vinculado a operar melhor numa ponta e na outra ponta ter uma parceria muito forte com esse produtor rural para que a gente possa ter a melhor matéria-prima. E isso é que vai assegurar chegar um produto de qualidade para o consumidor final. Então eu diria que esse é o grande desafio. E obviamente do ponto de vista da sustentabilidade, fazer com que a gente tenha um produto de altíssima qualidade como a gente tem, mas também produzido com sustentabilidade, produzido de uma maneira em que a gente consiga conciliar produção com conservação e com baixa emissão. Pois é, e aí eu imagino que esse trabalho seja um trabalho de constante, vamos dizer assim, de constante inclusão, porque pode ser que, como vocês estão sempre com o ouvido coladinho, ou seja, com os olhos colados no consumidor. Ninguém entende mais do consumidor do que vocês. Essa presença lá no consumidor, ela às vezes não é muito detectada lá na produção, nas fazendas, enfim. Como é que vocês ajudam, como é que vocês transferem esse know-how
olha, produtor, o que o consumidor está querendo é isso, 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 como é que é? Esse é o grande desafio, mas é o grande caminho também, Aham, né? E você sabe, você falou uma palavra que para a gente ela é fundamental, inclusão, aham, né? A gente tem tido uma política de relacionamento com o produtor rural uhum, que é efetivamente entender quais são as necessidades que ele tem, aham, né? Conseguir estar mais próximo, fazer com que haja um suporte, um apoio, uma parceria maior, entendi. né? E nesse sentido a gente leva a informação que a gente detecta lá do cliente e do consumidor final para a gente poder fazer com que esse produtor também alinhe a produção dele com essa necessidade. Por quê? Porque daí ele vai conseguir produzir, obviamente, um produto melhor e mais do que isso, aquele produto que o produtor, que o consumidor lá na ponta está esperando, né? Então, a palavra inclusão para a gente, na Marfrig e na BRF, ela é assim fundamental, ela é central na nossa estratégia. E como é que traduz isso Aham, efetivamente, né? Olha, tem um produtor lá, para ele produzir melhor, ele precisa do quê? Precisa melhorar a genética dos animais que ele está produzindo, porque ele vai produzir um animal de melhor qualidade, esse animal vai ficar pronto no espaço de tempo mais curto, então significa que ele vai conseguir se remunerar mais rapidamente, a gente vai emitir menos, né? A uhum. produção vai ter menos emissões, a gente precisa ajudá-lo no manejo adequado do pasto, porque ajudando vai melhorar a produtividade dele, vai diminuir a pressão para que ele tenha uma nova área, abrir uma nova área para a produção, dele poder integrar a produção pecuária dele, por exemplo, com algum tipo de outra cultura, que vai fazer com que ele tenha uma rentabilização melhor do negócio dele também. Então é essa parceria, essa proximidade que é para fazer o quê? Para fazer com que ele aumente a produtividade dele, aumente a rentabilidade dele, para que ele produza de maneira mais sustentável. Não tem produção sustentável se antes essa produção não for rentável. Então acho que esse é o nosso mantra. Quer dizer, Paulo, você está me dizendo o seguinte também, vocês não é que vocês chegam lá, você sabe o que o consumidor quer, chega para o produtor, é isso, vira as costas e vai ficar esperando. Vocês estão ajudando efetivamente ele a, vamos dizer assim, a ficar dentro do parâmetro do consumidor, né? Não, com certeza. Na verdade, a gente acredita que a melhor maneira de fazer isso é essa proximidade mesmo. Aham. A gente tem que ter escuta aberta para esse produtor nos procurar, tanto quanto a gente tem que ter escuta para aquele cliente que está em contato com o nosso consumidor, né? Então, acho que esse processo de escuta e de proximidade é que faz com que essa estratégia que a gente vem adotando ao longo dos anos faça hoje da companhia o que ela é. Não à toa com resultados, como você mesmo disse, né? Uhum. Assim, fantásticos nesse trimestre, nesse último trimestre e, obviamente, no ano todo também. Com certeza. Escuta, deixa eu te falar, falando de COP, você é mais veterano de COP do que eu, né? O que que você construímos avanços nessas COPs? O que que você está esperando? Qual a sua perspectiva para a COP do Brasil? Enfim, o que que passa na sua cabeça? Olha, eu acho que tem desafios ainda, Aham, tem avanços também, aham, mas tem algumas coisas que ainda estão travadas. uhum, O que eu espero que nessa COP aqui a gente esteja preparando o terreno para a COP 30 no Brasil, uhum, né? E a COP 30 no Brasil, ela é muito importante. A gente é um país eminentemente de produção agropecuária de ponta, uhum. né? Então o que eu espero é que na COP 30 a gente consiga fazer com que haja uma integração maior com o principal ator de tudo que está, de muitas das coisas que estão sendo discutidas aqui, né, para a realidade de Brasil, né, que é o Sim. agronegócio, que o produtor possa ter voz lá. O que eu quero é que a gente consiga viabilizar que o produtor esteja mais presente nessa COP, que esteja discutindo essas questões relacionadas a mudanças climáticas, Uhum, porque isso tem um impacto direto na produção propriamente dita. A gente viu eventos climáticos extremos no Brasil agora, seca como a gente nunca viu antes, uhum. eventos de queimada, enchentes no sul, né, que comprometeu muito até da produção, por exemplo, da produção Sim. pecuária lá na ponta também, né, lá no extremo sul do país. Então a gente precisa ter esse olhar, porque a agropecuária ela depende fundamentalmente do clima e do solo. Uhum. Então se a gente não cuidar disso, mas ouvindo esse produtor e fazendo com que ele seja partícipe na criação das soluções, né, a gente pode ter problema lá na frente. Então, eu espero que a COP30 seja o espaço onde a gente consiga fazer essa concertação com o C, né, para ter uma concertação com o S também.
Maravilha, querido. Ó, espetacular nossa conversa. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho certeza, nós vamos se encontrar lá na COP30. Mas eu tô te esperando lá pra gente conversar também. Passa rapidinho. Maravilha, é isso aí, Obrigado, gente. Carlão. O Paulo Pieres, que é diretor de sustentabilidade da Marfrig, da BRF, falou comigo aqui com exclusividade, mais um Fala Carlão na prateleira de cima do nosso agronegócio, direto de Baku. Obrigado, Plataforma Agro Revenda, Absolo, Andave e Faesp. A gente se vê por aí.